Daí, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa super especial, feito com carinho para vocês. Hoje eu estou aqui, carreira solo, né? Han Solo. Mas assim, pessoal, não, nem por isso a gente vai deixar de falar de um tema muito legal, muito legal. Vamos falar sobre riqueza e evolução espiritual. Pô, às vezes tem pessoas que querem separar as coisas e tem pessoas que se antagonizam por esses temas, né? Um focado só num, outro focado só no outro. Mas será que elas não estão entrelaçadas? Gente, fica conosco aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Chama a vinheta, produção. E daí, galera, tudo bem com vocês? Aí já posta nos comentários que cidade tu está assistindo o nosso programa, aqui transmitido pela Comunhão Espírita de Brasília, para o Brasil e para o mundo. Né? Já que o Espiritismo é o Consolador Prometido, a gente está tentando levar um pouquinho de amor, né? Um pouquinho de paz, um pouquinho de comprometimento também para nossas grandes causas, sobretudo aquela da evolução da humanidade a partir do indivíduo. Essa é a proposta central, né? Já que a gente só pode lidar, né? Mudar a nós mesmos. E a gente trouxe um tema baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem tudo a ver, assim, com as análises contemporâneas, as análises de vida que a gente acaba fazendo, que é e a riqueza? Como é que a gente lida com isso? Tem gente que associa o dinheiro às coisas ruins, tem gente que acha que o dinheiro é tudo, faz o dinheiro um Deus, e a verdade é que a gente não vive sem os recursos para poder ter uma vida mais ou menos confortável ou mais ou menos que permita a gente transitar nos meios que a gente necessita, né? E aí, para tratar desse tema, a gente trouxe algumas reflexões importantes, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 16. Lá vai falar da parábola do mal rico dentro de um tema que faz alusão ao Evangelho de Jesus, não se pode servir a Deus e Mamon. Seria mais ou menos assim, não servir a Deus e as coisas do mundo. Mas é interessante que existe um raciocínio que pode explicar melhor isso, que não é uma dicotomia, não é um antagonismo. Porque, de forma essencial, Emmanuel vai nos dizer que o objetivo é fazer Mamon servir a Deus, ou seja, as coisas materiais nos encaminharem para nós estarmos no pleno serviço com Deus, ou seja, de acordo com a vontade divina, seria o suprassumo da nossa paz, da nossa alegria, da nossa felicidade, porque se nós estamos associados à vontade divina, nós vamos estar bem, independente das coisas que estejam acontecendo à nossa volta, porque nós temos uma força, uma fortaleza capaz de superar todas as coisas. E quando a gente vê até alguns personagens da história que conseguiram ascender espiritualmente de forma muito especial, por mais que eles estivessem sob muitas provações, eram pessoas que tinham uma alegria, uma força descomunal, não é assim? Então a gente tem que também tirar a ideia de sacrifício sofrido. Esse sacrifício, ele é uma expressão de amor. É muito diferente disso, gente. É difícil a gente entender isso, né? Quando a gente ouve uma Teresinha de Jesus, uma Teresa de Ávila falando, né, sobre a bênção da dor, eu tinha muita complexidade de compreender isso. Não, é que é tanto amor que elas têm dentro delas, de que aquela dor ameniza esse amor, como se fosse assim, vamos comparar com o estágio de maior paixão que a gente já experimentou na vida. Sabe aquele amor assim que parece que vai nos sufocar de tanto que a gente está sentindo, de aquela paixão assim tão avassaladora? Então, essa dor que elas falam, elas amenizam essa paixão que elas sentem de forma tão plena, que é uma espécie de proximidade com Deus, né? Então, para a gente entender um pouquinho que a dor ela vem aliviar as nossas paixões. Só que muitas vezes o que acontece? A gente está tendo paixões ruins, né? Que a gente não está no propósito de ter essa paixão com Deus, essa paixão pela vida, essa alegria de servir, de se sentir que está no caminho do bem, no caminho certo. A gente está apaixonado por coisas muito transitórias. E aí, com certeza, a dor também vem ajudar a gente a dissipar elas, mas acaba aí não sendo tão compreendida, não é mesmo? Então, assim, de alguma forma, a gente acaba entendendo na vida, dependendo das culturas, né? A cultura católica, a cultura protestante, tem óticas diferentes, né? A gente tem o universo dos sacerdotes católicos que fizeram voto de pobreza, muito inspirados na proposta de Francisco de Assis, isso vai sendo
construído ao longo do milênio, e hoje, de certa forma, né, nós temos os padres e as freiras tendo que fazer voto de pobreza. Então, a ética católica é você não amelhar para si, né? A instituição, claro, tem seu patrimônio, mas as pessoas lá, os sacerdotes, acabam vivendo de uma forma mais simples. Enquanto no mundo protestante, a maior parte das igrejas, ela entende de que aquele pastor ele tem que ter uma média dos rendimentos daquela igreja e viver naquela sociedade de forma mediana. Boa parte delas, né? Vai variar se a igreja é pentecostal ou neopentecostal, aí cada uma tem uma estrutura de organização. E essa é uma ideia que a gente tem que olhar com um olhar sem julgamento, porque são estruturas culturais diversas, né? Então, você tem um olhar mais católico, um olhar evangélico, e nós espíritas estamos construindo o nosso olhar sobre isso, né? O sacerdote espírita, vamos chamar assim, né? O palestrante, isso, aquilo, ele tem condições de ganhar algum tipo de projeção e depois fazer fortuna dessa forma, de alguma maneira, é uma questão bem complicada. Eu, pessoalmente, eu deixo minha opinião, acho que se você se promove dentro da doutrina espírita, você pode fazer, né, a promoção do seu trabalho profissional, mas o espiritismo ele não deve encaminhar a pessoa para depois vender livro de autoajuda, porque senão a gente gera um problema muito grave, que seria aquele, imaginemos Paulo, né, fazendo livros de autoajuda e vendendo, Jesus fazendo, Pedro, Francisco de Assis no meio da vida, não, agora eu vou fazer aqui um livro X aqui, vou vender, vou ficar rico, ou seja, é muito delicado a gente misturar os públicos, porque a gente pode confundir as pessoas entre aquilo que é interesse pessoal de promoção do nosso bem-estar e aquilo que é levar a mensagem do Cristo de forma gratuita e amparada, né, por essas questões. Tanto é assim, gente, que Kardec teve o cuidado de separar o nome dele entre antes e depois. Ele poderia pegar, né, Hipólito Rivaio e continuar como Hipólito Rivaio. O que ele faz? Para não fazer isso, ele cria o Kardec, né? Adota o pseudônimo Kardec, Allan Kardec, para poder separar essa vida pessoal, pregressa, onde já tinha várias obras publicadas, dessa nova fase onde ele se dedica à doutrina espírita, e esses livros espíritas teriam que ser conhecidos pelo seu próprio valor, né? Olha que bacana, olha que lição que a gente tem. E a grande história da humanidade, dos espíritos, de uma maneira geral, está associada à abnegação aos trabalhos religiosos, ou seja, a completa gratuidade nesse sentido. Então, claro que todas as opiniões são sempre pessoais, e essa é a nossa, de que a gente deve continuar nesse rumo, separando bem, né, as coisas para que as pessoas não nos vejam como interesseiros, oportunistas dentro do campo da moral religiosa. E aí, outra coisa interessante também é que a gente pode olhar para os recursos que a gente tem de uma forma a ver neles a grande alavanca da nossa reencarnação. E aí eu vou contar uma historinha de forma, assim, gente, didática e até mais ou menos, como é que eu posso dizer para vocês, assim, rápida. Geraldo Lemos Neto, amigo nosso, teve uma situação que ele presenciou, né, a narrativa de Chico Xavier a respeito de um personagem super conhecido na história que bateu lá em Minas Gerais, querendo amparo, consolo, porque havia perdido o filho. E aí, nessas circunstâncias, né, ele tinha vindo para o Brasil porque ele era belga, e ele tinha a missão aqui no Brasil de fechar uma empresa, né, uma subsidiária da Bélgica aqui no Brasil, e fechar essas empresas e voltar para a Bélgica. E aí acontece uma situação, né, ele acaba encontrando o Chico Xavier, e a partir daí, para entender o desencarne de um filho, então, e ele vai receber uma mensagem em luxemburguês clássico, e, segundo Geraldinho, uma das poucas psicografias mecânicas de Chico Xavier, já que Chico era um médium consciente, sabia que estava psicografando. E eu quero até fazer um parênteses, que eu acho muito legal quando a gente sabe disso. O Chico falava, por exemplo, sobre mediunidade, gente. O médium perfeito, o conteúdo que é transmitido na mensagem, 70% do espírito, 30% do médium.
Ou seja, a escolha da palavra, do sinônimo, ainda tem uma parte do médium. O médium aceitável até 40% do espírito e 60% do médium. Ou seja, o teor central da mensagem está ali, mas é o médium que está usando a linguagem que lhe é própria. Olha que interessante, isso a gente tem uma visão que é tudo 100%, né? O Chico era 90-10, né? 90% do espírito, 10% dele. E aí é um patamar muito alto. Fiz esse parênteses porque eu estou falando aqui de psicografia, né? De psicografia mecânica. Aí, naquele caso, 100% do espírito, porque daí o espírito movia o braço dele, porque o Chico não tinha, nas suas encarnações passadas, não tinha tido contato com esse idioma. Então, ele psicografou. E aí foi uma coisa muito interessante, né? E essa pessoa acaba desistindo de fechar as empresas aqui no Brasil, e isso sugere que eles invistam na siderurgia na região. E aí, olha o que vai acontecer, gente. Quem era essa figura? Nada mais, nada menos que o imperador romano Nero, vindo ao Brasil. E aí, inspirado em estimular, né, a ampliação dos negócios no Brasil, ele vai construir 3 cidades entre Rio de Janeiro e Minas Gerais para acolher os trabalhadores das novas siderúrgicas que ele estava fundando, criando uma empresa bem conhecida, para quem é um pouquinho mais antigo, né? A siderúrgica Belgo-Mineira. Então, nós temos uma história fantástica de como os recursos podem ajudar na evolução do espírito, porque Nero havia tocado fogo em Roma e quase que 2000 anos depois estava, vamos dizer assim, saudando aquele débito, né, triste da história da humanidade, porque não foi só o prejuízo material, foram as vidas dos cristãos que foram responsabilizados pelo incêndio também, mas ele estava saudando esse grande débito, construindo 3 cidades no Brasil, através dos recursos que ele tinha como disponibilizar. Então, aqui, gente, é uma grande mostra de que os recursos eles estão aí para nos ajudarem a evoluir, e nunca o contrário. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que o dinheiro é neutro. É o uso que nós damos a ele que faz toda a diferença. Aí já fica a reflexão, né? Como é que nós temos usado os nossos recursos? E o Emmanuel tem um trechinho, vou pegar aqui para nós. Tem um livro chamado Tocando o Barco, onde a parábola do mal rico, né? Um comentário sobre a parábola do mal rico, que basicamente é aquela pessoa que desencarna e ele vai ver que o funcionário dele é mais evoluído que ele. E aí ele pede para o Senhor para que ele possa voltar e contar para as pessoas sobre esse fato. Ele diz assim, daí o Senhor diz assim, eles têm Moisés e os apóstolos, né? Se eles não acreditam neles, como eles vão acreditar em ti? E aí a gente entende, porque por tanto tempo a gente ficou sem a comunicação espiritual de forma clássica que a gente tem a partir da doutrina espírita, porque de fato a gente sempre soube que não podia roubar, não podia assassinar, não podia trair, nem por isso a gente deixou de fazer. Ou seja, quando se diz que nós já tínhamos os profetas e a lei como um todo, primeiro a gente precisava aprender minimamente a seguir essa lei, para depois entender que os mortos podiam se comunicar conosco, que a gente tinha possibilidade de ter esses contatos e a partir deles ter certeza da vida após a morte, né? Ter certeza dessa conexão, dessa continuidade do projeto divino nas nossas vidas através de múltiplas reencarnações. Ou seja, isso veio no seu tempo. E agora é tempo de nós usarmos todos os recursos que nós temos de forma inteligente, organizada, para o bem. Seja no campo do trabalho, seja no campo da beneficência social, seja no campo da família. E a gente tem que bater de frente com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, para poder ter esse equilíbrio. E qual é o segredo que Emmanuel vai falar nesse capítulo, gente? Quando a gente vai comentar sobre a parábola do mal rico, né? Porque não é só esse tipo de pessoa que tem tudo e vai vender tudo, porque
cada caso é um caso. A gente falava com o Flávio no começo, né? Jesus manda um vender tudo e seguir ele, mas ele diz para Joana de Cusa, que era mulher de um homem muito rico, para ficar com o marido, né? Naquelas circunstâncias, aquilo não representava um prejuízo para ela. E nós vamos ver também quando Marta vai lá e coloca perfume nos cabelos de Jesus, que era um perfume caro. Jesus chega para ela e diz assim, ele agradece a ela e repreende as pessoas que estavam lá com ciúme, porque aquilo poderia ser dado aos pobres, mostrando que o carinho em família também tem seu valor, porque a gente não pode radicalizar, né? Mas o carinho em família tem seu valor. Kardec vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente deve dar para os nossos pais, inclusive o supérfluo. Se a caridade manda a gente ser bom com as pessoas de uma forma geral, com nossos pais, ainda mais. Então, assim, carinho, ela é uma fórmula de a gente compreender também que quais são as pessoas que estão, de alguma maneira, mais ligadas à nossa necessidade evolutiva. E as pessoas da nossa família são essas que estão no centro da nossa, devem estar no centro da nossa atenção. Ah, porque Francisco de Assis saiu de casa, porque fulano saiu de casa. A gente tem que ter noção, né, de que os nossos missionários, eles tinham um projeto com a humanidade, mas eles amavam muito seus pais. E a história de Francisco de Assis é um testemunho disso. Ele perdoou muitas coisas dos seus pais, como a gente pode acompanhar na obra de Miramês, Francisco de Assis. Então, ele cumpriu com isso, e a capacidade que ele tinha de amar era tão grande que ele conseguiu transcender. Agora, se a gente tem dificuldade em lidar com as pessoas da família, é porque a gente está diante realmente de um desafio que está totalmente associado com a nossa evolução. E às vezes uma flor, às vezes, né, um carinho, um doce, um salgado, ou seja, cada um gosta de uma coisa, né, que a gente leva para uma pessoa querida da nossa família, a gente está tocando no coração dela. Então, gente, os nossos recursos são para fazer o bem. Quanto tempo tu não dá uma flor para tua mãe, para teu pai, para teu esposo, né? Quanto tempo tu é só em data, só aquela obrigação, porque e assim às vezes nem tem valor, né? Às vezes você pega um chocolatezinho, põe um bilhetinho ali, lembrei de ti. É gostoso, não é, gente? Então aí fica a primeira dica para a gente usar os nossos recursos para o bem. Mas tem também a saúde física, que é uma riqueza enorme que a gente pode ajudar para atender as pessoas que não têm a mesma, nessas circunstâncias, não estão sob a mesma condição que a gente, estão doentes, então a gente pode utilizar a nossa saúde para ajudar as pessoas. Nós temos a riqueza da inteligência, e aí nós podemos encaminhar ajuda para os nossos irmãos que estão de alguma forma ignorantes. Nós temos aquelas pessoas que estão numa situação de conforto, e sempre que nós estamos mais confortáveis, a gente pode de alguma forma aliviar a angústia e levar um pouquinho de alegria a essas pessoas. Olha que lindo, levar alegria, gente. Pai, isso aí é uma coisa, socorro e alegria. Duas coisas que a gente pode estar fazendo. Ainda, continua Emmanuel nos trazendo aqui esse roteiro, nós temos pessoas super cheias de fé, mas que muitas vezes não têm condição de levar um pouquinho de esperança para quem está sofrendo. Não é mesmo? E, continuando, tem as pessoas que estão... muitas vezes a gente tem que encarar as pessoas que estão em aflição também e levar um pouquinho de alegria, um pouquinho de paz, um pouquinho de alguma coisa que possa aliviar essas provas que essas pessoas estão passando. E aí o segredo é a gente colocar o nosso coração para identificar essas questões, porque o conhecimento superior, essa noção que a gente pode ter com a doutrina espírita, ela vai nos dar, então, discernimento para como ajudar da melhor maneira. Então, que a gente não possa esquecer dos menores gestos de bondade, de estímulo, de entendimento e de perdão para poder fazer isso acontecer. Então, a gente não pode ficar contemplativo diante do Evangelho. Isso aí é construir uma espécie de sovinês, né? A pessoa fica sovina, vamos superar esse tipo de situação. Muitas vezes nós estamos submetidos quase como, um tanto faz, né? Uma indiferença, ninguém faz, eu não sou obrigado a fazer. Nós que estamos associados ao Cristo de alguma maneira, pelo menos ligados ao seu coração, né? Já que a gente ama Jesus, a gente tem a obrigação de ser alegre, de ser bola para frente, e quando a gente não puder também pedir ajuda, ok, tudo bem, mas a gente distribuir essas riquezas que estão ao nosso alcance. E aí, para nós encerrarmos aqui, que nós possamos abraçar as pessoas que estão
de alguma forma necessitadas, que estão desanimadas, que estão sofrendo, porque isso vai fazer muita diferença para a nossa evolução. Isso também está vinculado à nossa riqueza de oferecer o próprio coração, gente, para o serviço fraterno que a gente for convidado. Então, que a gente possa marchar em direção a eles e fazer com que essas atitudes, esses gestos, eles possam ser incorporados na nossa herança espiritual. Então, é urgente. E eu fico muito alegre de estar aqui compartilhando isso com vocês, porque eu tenho certeza que quem ouvir essa mensagem vai meditar de alguma forma e vai distribuir as riquezas que estão à sua volta, usando o seu coração como dínamo para as ações que forem empreendidas, né? Então, ali são muitas as possibilidades. Gente, beijo no coração de vocês, que cada um de nós aqui possa fazer acontecer, fazer ser diferente. Um dia, mas se for uma vez por dia, já são quase 400 num ano, né? E eu sei que pode ser muito mais, porque a gente pode fazer o nosso dia inteiro ser especial do ano que a gente tem, que nem sempre é só dinheiro, mas também pode ser, né? Não, se a gente pode, por que não? Gente, beijo no coração, tamo junto, até a próxima.